Apocalipse 12:4. Aqui fala de Satanás quando ele caiu, quando ele foi, na verdade, lançado do céu para a terra, que ele foi expulso do céu. Olha o que está escrito: com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Aqui fala de uma maneira simbólica, claro, mas tem outros versículos que deixa bem claro que Satanás ele foi expulso do céu e ele levou com ele 1/3 parte dos anjos. Gente, demônios são anjos. Os demônios de hoje, eles na verdade eram anjos. Sabe os anjos fiéis a Deus, que estão servindo a Deus até hoje? Os anjos da guarda que acampam ao nosso redor? Demônios um dia foram anjos também. Um dia eles serviram a Deus também. Então, olha que interessante a experiência que eu tive. Eu vou dividir com vocês a primeira vez que eu vi um demônio e depois a primeira vez que eu vi um anjo. E como tudo é fiel da maneira que a Bíblia relata. Bom, a primeira vez que eu vi um demônio, eu vou falar para vocês o rosto de um anjo, tá bom? Mas eu preciso explicar desse jeito para que vocês entendam direitinho, tá? Não quero confundir a mente de ninguém. Bom, a primeira vez que eu vi um demônio foi bem no início da minha conversão, quando eu tinha acabado de ser liberta das drogas, do álcool, da prostituição, aquela libertação pesada, sabe? E na palavra do Senhor diz que quando uma pessoa ela tem demônio dentro dela, e é claro, né, a vida que eu tinha, era óbvio que eu tinha demônios em mim, isso é mais do que claro. E Deus expulsou esses demônios da minha vida, e assim eu fui liberta. Só que na palavra do Senhor diz que os demônios eles não desistem de uma pessoa. Mesmo quando Jesus expulsa, eles tentam voltar. Porque na palavra do Senhor está escrito que quando um demônio sai, ele volta. Se ele encontrar a casa varrida, limpa e vazia, ele entra e traz com ele mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Mas como que esse demônio não entra? Porque a partir do momento que Deus expulsa, o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra, ele se torna dono da casa. E aí o demônio não consegue mais entrar. Amém? Mas se uma pessoa ela é liberta, expulsa um demônio de uma pessoa, mas essa pessoa não quer saber de Jesus, não quer obedecer a palavra de Deus, de fato os demônios vão voltar e com muita facilidade. Mas quando uma pessoa está decidida a seguir a Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo habita nela e os demônios não conseguem mais entrar. Amém? E comigo aconteceu isso. Eu tinha aceitado Jesus, estava decidida realmente a viver para Deus, a obedecer a palavra de Deus. E Deus, vendo a sinceridade do meu coração, começou a trabalhar na minha vida. O Espírito Santo começou a habitar em mim. Os demônios foram expulsos e o Espírito Santo passou a habitar. Mesmo assim, os demônios tentaram voltar. E eu tive essa experiência que eu estava deitada na minha cama dormindo. Foi uma experiência muito forte. E nesse tempo eu estava muito sensível no meu primeiro amor. A voz do Espírito Santo, sabe? Totalmente quebrantada. E na hora de dormir o Espírito Santo me disse: eu te capacito com coragem e autoridade. E no tempo, na minha inocência ali bem no início, eu falei: por quê? Eu não entendi por que Deus tinha me falado aquilo. Eu fui dormir, mas Deus não me respondeu. Ele só liberou a palavra e se silenciou. E eu lembro que de madrugada, depois de ser liberta, depois de viver muitas vitórias para a glória de Deus, eu lembro que de madrugada eu senti uma opressão muito grande sobre mim e o meu corpo inteiro travou. E pela primeira vez na minha vida eu vi um demônio face a face. Já tem um vídeo que eu falo sobre isso, que eu relato sobre isso. Eu estava deitada na cama, eu estava virada de lado e a opressão entrou no quarto e me travou inteira. E eu lembro que algo gelatinoso passou a mão nas minhas costas. Era uma mão mesmo e era um dedo úmido, sabe, igual o lodo de rio? Era úmido, meio molhado e gelado e tocava nas minhas costas como se estivesse procurando algo, ficava tateando, sabe? Parecia que ele estava querendo encontrar alguma brecha, alguma entrada no meu corpo. Era o que estava mais claro para mim. E ele ficava procurando, sabe? Algo para... uma brecha para entrar em mim. E eu sentia. No que eu sentia, ele começou a me tatear das costas aos pés. E pela primeira vez eu consegui destravar o meu rosto. Eu estava dormindo e eu, com muita força, porque a opressão era muito grande, eu consegui destravar o meu rosto. E quando eu olhei para trás, eu vi ele bem em cima de mim. E o quarto estava escuro, mas estava um pouco claro. Não estava totalmente escuro, então deu para ver perfeitamente. Pela primeira vez na vida eu vi o rosto de um demônio. E eu já relatei para vocês como que é o rosto desse demônio que eu vi. Ele era cinza.
Ele tinha uma forma humana, não era a forma de um bicho. Ele tinha tronco, braços, pernas, mãos, um rosto. Ele tinha uma forma humana, uma forma de um anjo, sabe? Mas ele estava muito magro, ele era esquelético, não tinha músculos, não tinha carne, ele era praticamente pele e osso. E no semblante dele eu via muito sofrimento. Eu não gosto de imitar, mas vocês sabem que eu imito porque eu gosto de deixar claro pra vocês aquilo que eu vi. E ele tava tipo, sabe? Essa foi a minha cara. Mas foi dessa maneira que ele tava, assim, tipo... Imaginem um peixe morto. Sabe um peixe morto quando tá, tipo, com muita sede? Quando o peixe, ele morre de sede? Ele fica com aquela cara, tipo... Era essa cara, entendeu? Ele tava com muita sede, e ele tava sofrendo. Eu via sofrimento no rosto dele. Ele não era poderoso, ele não era forte, ele estava em sofrimento, porque o que eu vi não era uma pessoa endemoniada, eu vi um demônio em espírito, sem usar ninguém. A palavra do Senhor diz que quando um demônio sai do corpo de uma pessoa, ele fica vagando, procurando algum lugar onde ele possa habitar. Então esse demônio que veio em cima de mim essa noite, ele não estava em ninguém, ele estava procurando alguém para ele habitar e assim sugar a vida dessa pessoa, porque demônios sugam a vida das pessoas. Demônios são como se fossem aqueles hospedeiros, tipo lombriga, essas coisas, alguns insetos que viram hospedeiros, que suga a vida da flor, que suga a vida daquele animal. Demônios são assim. Quando os demônios eles entram em uma pessoa, eles começam a sugar toda a vitalidade, toda a vida, toda a alegria, toda a felicidade, toda a virtude, toda a energia dessa pessoa. Entendeu? Porque eles não têm nada. Eles já estão condenados, eles já estão derrotados. Então eles não têm vida, eles já estão mortos espiritualmente. Mas quando eles conseguem dominar uma pessoa, eles sugam a vida dessa pessoa para eles, porque eles têm muita sede de vida. Demônios têm muita sede de vida. E Deus não dá mais nada para eles, porque eles já foram condenados, mas eles conseguem roubar a vida de seres humanos quando eles habitam nessa pessoa. E como que eles conseguem? Através de pecado, porque demônios trabalham dentro de legalidades. Demônios, eles conhecem muito bem a palavra de Deus, eles conhecem muito bem os princípios de Deus, porque eles já foram anjos. Eles já viveram no céu, eles conhecem tudo, eles conhecem os mandamentos, eles conhecem tudo. E eles sabem que Deus é justo. Então eles sabem que se uma pessoa pecar, abre brecha, e eles vão entrar na vida dessa pessoa pela brecha. E assim eles sugam a vida dessa pessoa. O demônio é um parasita espiritual. Amém? E foi quando eu vi pela primeira vez esse demônio. O nariz dele, gente, como eu posso dizer pra vocês, os olhos do demônio que eu vi era vinho. Ele não tinha pupila, ele era completamente vinho. E o nariz dele não era assim como o nosso, que tem essa voltinha aqui, ó, tá vendo? Era reto, pegava a testa e ia reto aqui assim, ó. Como o nariz de uma águia. Imaginem, sabe a mulher gavião dos super-heróis lá? Tipo, aqui não é reto quando ela usa aquela máscara assim, ó. O rosto do demônio que eu vi era reto aqui, ó. Não tinha essa curvatura aqui, ó. Era algo reto, como se fosse um bico mesmo, sabe? Eu não vi sobrancelha nem nada, porque estava tudo muito cinza, era como se ele fosse queimado, sabe? Não era um cinza de fumaça, ele era um preto, um cinza, mas era como se ele fosse queimado, sabe?